sou Marco Reis, sou formado em Letras e Literatura Portuguesa, sou jornalista, designer gráfico na área de livros, revistas e afins, escritor, sou presidente da Academia Municipal de Letras e Artes de Aparecida e quero trazer para vocês a pesquisa que eu fiz sobre o universo infantil em Rua de Guimarães a partir da seleção do PROAC 39. O que eu consegui pesquisar, que agora apresento, é que a Ruth Guimarães, além de grande escritora, também foi professora, tradutora, poetisa, contista e secretária de cultura. Seus livros falam de elementos folclóricos e regionalistas. Sua obra mais famosa é seu romance de estreia, chamado Água Funda. Nascida em 13 de junho de 1920, em Cachoeira Paulista, Ruth passou parte da infância em uma fazenda que seu pai administrava no sul de Minas Gerais. Foi lá que, ainda criança, recolheu a história de peões, caipiras e toda a gente simples que conheceu. A sabedoria popular marca toda a sua obra. Ruth perdeu os pais ainda jovem e foi criada pelos avós, mantendo um forte vínculo com sua avó materna, grande influência em todo o trabalho que ela fez vida fora. Trabalhou na indústria farmacêutica, fez carreira no laboratório Torres e passou a frequentar as reuniões no porão da drogaria Baruel, na esquina da Rua Direita com a Praça da Sé. Seu dono, o farmacêutico e também escritor Amadeu de Queiroz, ou Velho Amadeu, como ela chamava, a incentivou a escrever. Conviveu com escritores como Menor de Delpíquia, Jorge e James Amado, Péricles Eugênio da Silva Ramos e Edgar de Cavalheiro. Ruth tinha um romance pronto, fez os retoques finais e dias depois levou o manuscrito para o Velho Amadeu, que ficou muito entusiasmado com o trabalho, encaminhando então para Edgar de Cavalheiro e Cid Franco, ambos da editora e revista Globo, era o romance de Água Funda. Ainda em processo de publicação, que na época era muito demorado, Ruth foi incentivada a procurar Mário de Andrade em busca de uma metodologia e embasamento para sua pesquisa, que se tornaria mais tarde o livro Filhos do Medo. Foi muito bem recebida por Mário de Andrade, que lhe deu orientações por alguns anos sobre pesquisa popular, técnicas de coleta e referências de fontes bibliográficas. O livro trazia histórias assustadoras, também recolhidas em sua infância, que logo se tornaram sucesso entre os folcloristas. Por causa dele, foi convidado a ministrar uma palestra no primeiro Congresso de Folclore Brasileiro, onde conheceu e se tornou amiga do folclorista e historiador Luiz da Câmara Cascudo. Antes da publicação de Filhos do Medo, saiu o seu primeiro romance, Água Funda. Em abril de 1946, num evento conjunto, foram lançados 3 livros. Além de Água Funda, Sagarana, de Guimarães Rosa, e Praia Viva, de Lígia Fagundes Telles. O livro foi um grande sucesso. Na época, Antônio Cândido publicou 2 folhas de críticas favoráveis no Correio Paulistano, e foi a partir daí que se tornaram amigos para a vida toda. Ruth Guimarães passou a ser citada como precursora do realismo fantástico na história da literatura latino-americana, comparada ao colombiano Gabriel Garcia Marques, autor do livro 100 Anos de Solidão, Prêmio Nobel de Literatura. Depois do sucesso de Água Funda e Filhos do Medo, Ruth Guimarães precisou dar um tempo nas letras. Casada com um primo de primeiro grau, tiveram 9 filhos. 3 deles nasceram com uma síndrome de Alport, uma doença genética que provoca a perda progressiva da função renal e auditiva e também pode comprometer a visão. Por conta disso, os médicos recomendaram que morassem em lugares quentes. Eles se mudaram então para Cachoeira Paulista, onde ela prestou concurso e fez carreira como professora, fazendo também trabalho de tradução para a editora Cultrix, principalmente do francês.
Introduziu Dostoiévski na literatura brasileira, enquanto cuidava da família. Traduziu direto do latim a obra do escritor Apuleio, que tinha como título original Metamorfoses e constitui o único testemunho do romance antigo. A obra, que recebeu o título em português de O Asno de Ouro, foi lançada pela editora 34 para as comemorações do centenário de seu nascimento, com grande sucesso. Com a melhora do marido, Ruth passou a ficar durante a semana em São Paulo e voltar nos finais de semana para Cachoeira Paulista. Foi quando recomeçou a escrever. Além de prosseguir as pesquisas folclóricas, começou a recolher e recontar histórias populares, transformando-as em livros infantis, como Histórias de Onça, Histórias de Jabuti e Lendas e Fábulas do Brasil. Com a demanda de trabalho aumentando, a família mudou para Suzano, na Grande São Paulo, onde moravam os avós paternos que ajudavam a cuidar dos netos. Nessa época, Ruth recebeu a encomenda do Dicionário de Mitologia Grega. Seu assistente era o filho Joaquim Maria Botelho, então com 10 anos, que chegava da escola e era responsável por ler os livros mais simples e escolher personagens que descobria, escrevendo uma breve biografia de cada um. Foram 35 anos de magistério, muitos livros e traduções, idas e vindas de Cachoeira Paulista até Suzano para cuidar da família. Tinha uma pilha de livros ao lado da cama, lia todas as noites, inclusive muitos manuscritos que recebia, já que seu nome circulava no meio acadêmico. Em 2008, já aos 88 anos de idade, por indicação de Lígia Fagundes Telles, tornou-se membro da Academia Paulista de Letras. Seu último trabalho foi Caleidoscópio, a saga de Pedro Manazartes, uma longa pesquisa com cerca de 300 histórias sobre esse ardiloso personagem brasileiro, pois também estudou dramaturgia e crítica na Escola de Arte Dramática da USP. Escreveu para diversos periódicos como o Correio Paulistano, a Gazeta, Diário de São Paulo, Folha da Manhã, o Estado de São Paulo, o Globo, o Lince e a Revista Lusitana, entre outras publicações eventuais. Foi uma das primeiras escritoras negras a serem valorizadas no Brasil. Também comandou a Secretaria de Cultura de Cachoeira Paulista. As muitas obras de Ruth Guimarães apresentam como características elementos folclóricos, marcas da cultura indígena, enaltecimento da cultura negra, realismo fantástico, crítica social, regionalismo, linguagem caipira e valorização da oralidade. Essas características perpassam seus livros Água Funda, de 1946, Os Filhos do Medo, de 1950, Mulheres Célebres, de 1960, As Mães na Lenda e na História, de 1960, Líderes Religiosos, de 1961, Lendas e Fábulas do Brasil, em 72, Dicionário de Mitologia Grega, também em 1972, O Mundo Caboclo, de Valdomiro Silveira, em 1974, Grandes Enigmas da História, em 1975, Medicina Mágica, As Simpatias, em 1986, Lendas e Fábulas do Brasil, em 1989, Crônicas Vale-Paraibanas, de 1992, Contos de Cidadezinha, meu favorito, 1996, e Caleidoscópio, a saga de Pedro Manazartes, em 2006. O romance Água Funda tem como espaço narrativo a Fazenda Nossa Senhora dos Olhos d'Água e a cidade de Pedra Branca, no sul de Minas Gerais. A narrativa ocorre no final do século XIX e início do século XX. A fazenda, que mantém uma produção de cana-de-açúcar, é propriedade de Sinhá Carolina, personagem, a narrativa. A narrativa ocorre no final do século XIX e início do século XX. A fazenda, que mantém uma produção de cana-de-açúcar, é propriedade de Sinhá Carolina, personagem da primeira parte do livro, que é mostrado em um contexto ainda do tempo da escravidão em sua juventude, no tempo de seu casamento
e como viúva, quando vende suas terras para ver uma história romântica com um jovem que a faz perder tudo, inclusive a sanidade. Também tem Curiango, sobrinha neta de Carolina, que se casa com Joca, mesmo não tendo mais terras nem riqueza. Joca é o protagonista da segunda parte da obra, que dá destaque à cultura caipira. Assim, Ruth Guimarães, ora como narrador, ora como narradora, mostra o período de transição entre a escravidão e o trabalho livre. Joca, um trabalhador rural, tropeiro e folguista, acaba enlouquecendo e sai em busca da Mãe do Ouro, que é uma personagem não muito conhecida do folclore brasileiro. Lenda popular em alguns locais do Brasil, como nas regiões interioranas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, a Mãe de Ouro é descrita como uma bela mulher que possui cabelos longos e dourados. Ela sempre aparece usando um vestido branco de seda. Em algumas versões da lenda, ela tem o formato de uma grande bola de fogo que possui a capacidade de se transformar numa bela mulher. A habilidade da Mãe do Ouro está em encontrar tesouros escondidos ou mesmo jazidos de ouro. Sendo assim, a Mãe de Ouro tem o poder de voar e, portanto, consegue localizar os lugares onde há tesouros enterrados. Nesse contexto, no embaralhar do real e do fantástico, são discutidas questões culturais, morais, sociais, de gênero, de classe e de raça. A obra também se centra no tema da loucura associado aos personagens Joca e Sinhá Carolina. Essa característica une os dois protagonistas do livro, apesar de eles pertencerem a mundos diferentes. Ruth Guimarães conhecia vários idiomas. Fez traduções importantes. Há que se destacar histórias fascinantes de Honoré de Balzac, em 1960, O As de Ouro, já referido, de Apolei, em 1963, Os Mais Brilhantes Contos de Dostoiévski, em 1966, Contos de Dostoiévski, em 1985, Contos de Balzac, em 1986, Os Melhores Contos de Dostoiévski, em 1987, e Os Melhores Contos de Balzac, em 1988. Das várias entrevistas que concedeu a inúmeros órgãos de imprensa, algumas frases marcaram e identificaram sua trajetória. No jornal Lince, de 2008, há algumas dessas frases. A minha vida foi orientada no sentido de escrever. Quando as coisas têm que ser, parece que tudo se encaminha nessa direção. Eu sou contador de história até hoje. Eu não decidi escrever um livro, não. O livro se escreveu sozinho. A gente dar opinião sem estar com a base boa também é até um pecado. Palavra que não é do povo é palavra morta. Ruth Guimarães morreu em 21 de maio de 2014, prestes a completar 94 anos. E não morreu nunca mais. A partir dessas considerações, nós faremos um hiato para entender o universo infantil, para explicar como que a obra dela influencia e torna viva a questão que vem de infância, que sai da criança e se perpetua na tradição do adolescente, do jovem, do adulto e continua até nós. Entendendo o universo infantil, porque segundo recentes estudos, em todas as áreas físicas e psíquicas, desde quando a criança está no ventre materno, passa a conhecer o mundo através das mais variadas condições ambientais. Instintivamente e por ela mesma, contribui ajudando a mãe no esforço do seu nascimento, principalmente quando é um parto normal. Após o nascimento, estimulado a se alimentar, sabe o que fazer e como fazer
mesmo que muitas das suas funções não estejam prontas, já que ainda não tem capacidade motora, funções de fala e do pensamento lógico. Nota-se claramente o conhecimento que ela adquire no começo de sua vida pós-nascimento, a chamada esperteza da criança. Por esperteza, entendemos que a criança tem a capacidade de observar e transformar suas observações em sensações ou sensibilidade para lidar com as coisas que gostaria de ter ou coisas que gostaria que acontecessem. O aprendizado sobre si e sobre o outro lhe é inerente, pois ela está na órbita da sensibilidade que dificilmente será traduzida por palavras, mas sim por ações práticas. É por isso que o adulto muitas vezes é controlado pela criança e não o contrário. A criança, desde cedo, tem a capacidade de lutar pelo que quer, é insistente, mesmo não sabendo construir uma fala. A criança quer ser livre, quer aprender, ser dona do seu universo. O universo infantil representa para a criança uma linguagem própria de conexão com o mundo e a chance de desenvolver habilidades essenciais para um desenvolvimento integral, composto por brincadeiras como correr, pular, etc. A partir desse universo, criado pela imaginação das crianças, competências importantes são aprendidas para a vida. Brincar livre traz a oportunidade de desenvolver relações, conviver com o diferente e estimular a experimentação. A brincadeira cria uma excelente oportunidade de aprendizagem. O ato de brincar permite que a criança experimente o mundo e suas infinitas possibilidades. Ela cria, elabora suas falas, posturas, ações e reações diante de todo um contexto por ela imaginado, forma natural de conhecer a si mesma, o outro e o que há em sua volta. A criança explora o ambiente, testa ideias, representa papéis e muitas vezes, sem noção do perigo, até corre riscos, machucando-se ou machucando alguém. Em seu universo lúdico, ela é capaz de repetir a mesma brincadeira inúmeras vezes, tirando conclusões, modificando suas ações, perdendo ou ganhando, rindo ou chorando, mas adquirindo experiências a partir de suas vivências. Através de brincar, a criança desenvolve suas capacidades cognitivas, motoras e afetivas. Tão importante é o ato de brincar que a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959 e firmada pela Convenção dos Direitos da Criança em 1989, enfatiza que toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantirem a ela o exercício pleno desse direito. Esse direito também é conhecido pela legislação brasileira, tanto na Constituição Federal de 1988, no artigo 227, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, artigos 4º e 16º. Ainda tratando-se do ato de brincar, há também uma outra perspectiva que vai além do aspecto recreativo e pedagógico, a visão clínica. A psicanálise vem reservando um espaço para o estudo desse ato, onde teóricos renomados como Freud, Melanie Klein e Donnie Winnicott também o utilizam como instrumento de avaliação e intervenção, acompanhando o desenvolvimento emocional da criança. Foi Sigmund Freud, médico neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise, que deu início à análise infantil, demonstrando que os métodos psicanalíticos podiam ser aplicados também a crianças pequenas. De acordo com Freud, quando a criança brinca, ela cria um mundo próprio, ou organiza as coisas do seu mundo do jeito que lhe agrada. Ela leva a brincadeira a sério e investe sua emoção nela. Freud afirma que, enquanto brinca, a criança repete tudo que lhe causou forte impressão na vida real, passando a agir e a reagir segundo a força dessa mesma impressão, tornando-se senhora da situação.
Já Melanie Klein, psicanalista austríaca, contemporânea de Freud, atribuiu maior importância às primeiras fases do desenvolvimento da criança. Afirmou que os primeiros estágios da vida psíquica eram muito mais importantes do que Freud havia declarado em seus estudos. Donald Winnicott, médico pediatra inglês, foi muito influenciado. Donald Winnicott, médico pediatra inglês, foi muito influenciado por Freud e por Klein, desenvolvendo um olhar voltado às crianças, principalmente em sua relação com os pais. Para ele, o brincar começa na relação mãe-bebê. A tranquilidade surge das experiências de confiança e é o alicerce para a atividade criativa que se manifesta na brincadeira. Para Winnicott, é através do brincar que a criança e o adulto experimentam liberdade para criar e criar-se. O brincar torna-se um espaço onde toda a potência de um indivíduo é mobilizada em busca de uma concretização não obsessiva. Winnicott ressalta a necessidade de respeitar o ritmo e o tempo individual da criança. O brincar é a linguagem do universo infantil que nos permite compreender a maneira como a criança vê o mundo e como ela se sente em relação a si mesma e ao que a cerca. Chegamos então ao universo infantil específico da nossa proposta, o universo infantil em Ruth Guimarães. Ruth Guimarães, aos 5 anos, já mexia em jornais, diz que já lia jornais, no interior antigo, quando as roças eram cheias de mistérios. As crianças, como já falamos, se desenvolvem ao brincar. Os pais, tentando impor limites, desde a antiguidade e até por não entenderem os fenômenos naturais, terremotos, maremotos, inundações, furacões, grandes deslizamentos de terra, impressionados por pregações de cunho religioso, de início politeístas, atribuíam esses acontecimentos a criaturas sobrenaturais. Os gregos tinham um deus ou uma deusa para cada coisa. Os romanos mudaram os nomes das divindades gregas e continuaram a dar nomes aos seus medos. Eram grandes cultores, tanto os gregos como os romanos. No Antigo Testamento, Deus elegeu um povo, o libertou da escravidão com muitas intervenções milagrosas e poderosas e caminhou com ele durante muitos anos no deserto. Aí aparece outro medo, que é o do pecado. Quem não obedecia aos mandamentos escritos nas tábuas da lei era castigado. Deus não tinha forma e era contra a imagem de pedra, metal ou barro que os antigos criavam para personificar seus medos. 700 anos depois de Jesus Cristo, Maomé prega um novo Deus, Alá, criando o islamismo, que não admite imagens, movimento reforçado pela reforma protestante a partir de 1517, que não conseguiu deter a grande criação pictórica que se manifesta no Renascimento, principalmente na pintura. As imagens e as lendas sempre serviram, de certo modo, para disciplinar as pequenas comunidades, criando medos usados para impor limites ao brincar. De certo modo, a proibição de imagens tem a ver com dominação. O universo infantil precisa das imagens. Todos nós precisamos das imagens. Segundo a própria Ruth, as histórias são variantes de contos recolhidos na tradição oral e recontados por Grimm, Anderson, Perrault, entre outros, com pensamentos simples, até rústicos, para inspirar bons e maus pensamentos no universo infantil, como os causos dos caipiras. No romance Água Funda, surge, entre outras crendices do interior, a figura da Mãe de Ouro. Embora não seja muito conhecida, a lenda é popular em alguns locais do Brasil, principalmente nas regiões interioranas do Sudeste, onde Ruth viveu. Apresentada como uma bela mulher que possui cabelos longos e dourados, sempre aparece usando um vestido branco de seda ou como uma grande bola de fogo que se transforma numa bela mulher.
sua habilidade em encontrar tesouros escondidos, jazizas de ouros. Voando, descobre lugares onde há tesouros enterrados. A evocação desse mito, quase primitivo, manifesta a eterna busca pelo sucesso, arraigada desde sempre nos seres humanos, porque até o brincar das crianças estará sempre ligado a alguma disputa. Certamente, ao tomarmos conhecimento de sua obra como um todo, sua busca como contador de história, seu interesse em juntar contos, analisá-los e compará-los com as histórias de outros povos, teremos como ponto inicial seu contato, ainda em criança, com o folclore, a cultura popular, os medos e esperanças do seu entorno cheio de assombrações, loucura, esperanças e desgostos. Num desfile interminável de sacis, anjos, velhos e velhas, demônios disfarçados, ricos avarentos e tantas figuras africanas e indígenas trazidas pela Ruth, sentimos que recolheu as histórias diretamente da boca do povo simples, como se fosse ouro. Todas as suas crendices infantis, até porque são os infantes que perpetuam tantos mitos. Ruth assume que a maior parte dos contos tradicionais do Brasil, se não levarmos em conta histórias africanas e indígenas, são de procedência europeia, principalmente através dos recontos orais portugueses desde a colonização, de forma que não se fala em fadas e duendes, a não ser por uma idosa encurvada e boazinha, chamada de Nossa Senhora. O universo infantil em Guimarães surge dela mesma, que passou a infância em uma fazenda no sul de Minas Gerais, brincando com os filhos de trabalhadores, e dele ouvindo causos, fábulas, histórias de príncipes e de assombrações, de lobisomens, mulas sem cabeça, demônios e bruxas. Medos e conquistas, vitórias e derrotas, como qualquer criança de antigamente ou de hoje que carrega em si a ancestralidade que atravessa o tempo como chave que abre 1000 portas. Sempre a criar novos mitos, partindo nesses tempos de inteligência artificial para outra área ainda desconhecida, o metaverso. O começo de um novo universo infantil, sempre cheio de imagens e de emoções, sempre cheio de Ruth Guimarães. Então essa foi a minha pesquisa do PROAC 39. Gostei muito de tê-la feito, conhecer mais a fundo a nossa própria história, nossos próprios sentimentos, de gente de interior, de gente que luta e que sonha. E que precisa colocar nos sonhos todos os mitos, todas as lendas, tudo que esse povo viveu, tudo que nós vivemos, tudo que nós criamos no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até.